Charles Bronson o odiava mais do que qualquer outra pessoa. Charles Bronson nasceu Charles Dennis Bukinski em 3 de novembro de 1921 em Ahrenfeld, Pensilvânia. Criado em uma família lituano-americana da classe trabalhadora, sendo o 11º de 15 filhos, Bronson enfrentou dificuldades desde cedo. Seu pai, um mineiro de carvão, faleceu quando Charles tinha apenas 10 anos, deixando a família na pobreza. Ainda adolescente, Bronson começou a trabalhar nas minas de carvão, ganhando apenas $1 por tonelada que carregava. Esses primeiros anos de trabalho árduo e dificuldades econômicas moldaram profundamente sua força silenciosa, sua personalidade estoica e sua sensibilidade operária, características que mais tarde definiriam seus personagens no cinema. Bronson serviu na Segunda Guerra Mundial como artilheiro aéreo na Força Aérea do Exército dos Uzeorige. Ele realizou 25 missões no Pacífico e recebeu a medalha Coração Púrpura por ferimentos sofridos em combate. Após a guerra, usou o benefício educacional para veteranos, GI Bill, para estudar arte, antes de finalmente encontrar sua vocação na atuação. Mudou-se para Hollywood, onde iniciou sua carreira com pequenos papéis em filmes e na televisão. Em seus primeiros trabalhos, ele frequentemente era retratado como bandido ou vilão devido à sua aparência rústica e intensa presença em cena. Ele chegou a adotar o sobrenome Bronson durante o período do macartismo, época em que ter um nome do leste europeu podia ser prejudicial à carreira de ator. Nas décadas de 1950 e 60, Bronson construiu uma sólida reputação como um ator coadjuvante convincente, aparecendo em filmes como A Casa de Cera, 1953, Apache, 1954 e Os Sete Magníficos, 1960, onde sua interpretação de Bernardo O'Reilly adicionou complexidade e humanidade a um grupo de pistoleiros implacáveis. Seu papel como Danny, o Rei dos Túneis, em A Grande Evasão, 1963, o consolidou ainda mais como um ator carismático, capaz de combinar dureza com empatia. Ele conferia uma dignidade serena aos seus personagens, abdicando da extravagância em favor de atuações sóbrias e emocionalmente contidas. A projeção internacional de Bronson ocorreu no final da década de 1960, particularmente na Europa, onde ele foi aclamado como uma grande estrela antes de alcançar fama semelhante nos Estados Unidos. Ele se tornou especialmente popular na França e na Itália, onde seu comportamento pragmático e sua persona de anti-herói conquistaram o público. Sua atuação no épico de Sérgio Leone, Era uma Vez no Oeste, 1968, como o enigmático pistoleiro que tocava gaita, permanece uma das mais memoráveis de sua carreira. O filme, com seu estilo operático e a trilha sonora envolvente de Ennio Morricone, consolidou o status de Bronson como um protagonista de grande intensidade e mistério. A década de 1970 marcou o auge da carreira de Bronson, quando ele se tornou sinônimo do gênero de suspense e vingança. Seu papel mais icônico foi o de Paul Kersey, em Desejo de Matar, 1974, dirigido por Michael Winner, como um arquiteto que se torna justiceiro após o ataque brutal contra sua esposa e filha, Kurzi, interpretado por Bronson, incendiou um debate nacional sobre justiça com as próprias mãos e crime nos Estados Unidos. O filme foi controverso, mas extremamente popular, dando origem a 4 sequências e consolidando a posição de Bronson como um símbolo de justiça retributiva e estoicismo masculino. Ele se tornou um astro de bilheteria, conhecido por interpretar personagens solitários e implacáveis que faziam justiça com as próprias mãos quando o sistema falhava. Ao longo das décadas de 1970 e 80, Bronson continuou a estrelar uma série de filmes de ação intensos, muitos produzidos pela Cannon, incluindo Hard Times, 1975, Breakheart Pass, 1975, The Mechanic, 1972 e Days to Midnight, 1983. Apesar de os críticos frequentemente descartarem seus trabalhos posteriores como formulaicos, sua base de fãs permaneceu devota e suas performances continuaram a carregar uma autenticidade robusta que poucos atores conseguiam igualar. Ele trabalhou frequentemente com diretores como Michael Way e J. Lee Thompson, formando parcerias criativas duradouras. Fora das telas, Bronson era conhecido por ser extremamente reservado e um tanto enigmático. Apesar de sua imagem rude e robusta, aqueles que o conheciam o descreviam como uma pessoa de voz suave, gentil e até mesmo tímida. Ele se casou com a também atriz Jill Ireland em 1968, e o relacionamento entre eles foi profundo e duradouro. O casal frequentemente atuava junto em filmes, incluindo Breakheart Pass e The Velas Papers, de 1972. Tragicamente, Ireland faleceu de câncer em 1990, e Bronson ficou devastado com sua morte. Mais tarde, ele se casou com Kim Weeks em 1998. Nos últimos anos de vida, a saúde de Bronson começou a declinar. Sua última aparição no cinema foi em Family of Cops, The Day, de 1999, antes de se aposentar da atuação. Sofrendo de Alzheimer e outros problemas de saúde, Bronson passou seus últimos anos longe dos holofotes. O primeiro casamento de Charles Bronson foi com Harriet Tendler, uma figura fundamental em sua juventude, que desempenhou um papel vital em sua transição de uma origem humilde para o mundo da atuação. Os dois se conheceram em 1947, na Filadélfia, quando ambos eram jovens aspirantes a atores e estudavam na escola de teatro Bessie F. Hicks. Na época, Harriet tinha apenas 18 anos e vinha de uma família judia
abastada. Seu pai era um fazendeiro de sucesso, profundamente tradicional e cético em relação ao seu namoro com Bronson, cujo nome de batismo era Charles Bukowski. Bronson, 8 anos mais velho que ela, vinha de uma origem muito diferente, filho de imigrantes lituanos. Ele cresceu em extrema pobreza na Pensilvânia e trabalhou nas minas de carvão desde os 16 anos para sustentar sua numerosa família. Ele serviu como artilheiro de cauda na Segunda Guerra Mundial antes de retornar à vida civil, onde lutou para encontrar seu lugar. Apesar da desaprovação inicial de seu pai, em grande parte devido a diferenças religiosas e sociais, já que Bronson era católico e não tinha estabilidade financeira, Harriet acreditava em seu potencial. Ela desafiou as convenções e as expectativas da família ao se casar com ele em 1949, apenas 2 anos depois de se conhecerem. Seu pai, a contragosto, deu sua bênção, embora não sem hesitação. Os primeiros anos de casamento foram desafiadores. Bronson estava determinado a se tornar um ator de sucesso, mas ainda não havia encontrado trabalho constante. Harriet, demonstrando enorme fé e resiliência, tornou-se a única provedora da família. Ela trabalhava incansavelmente como locutora de rádio e aceitava outros empregos para sustentar os dois, enquanto ele fazia testes para papéis e participava de pequenas peças de teatro e filmes. A origem humilde do casal foi exemplificada pelo primeiro encontro. Bronson, sempre frugal e honesto, admitiu que tinha apenas 4 centavos no bolso. Foi um começo modesto para um homem que um dia se tornaria um dos atores mais reconhecidos e bem pagos do mundo. Juntos, tiveram 2 filhos, Suzanne e Tony. Embora a carreira de Bronson tenha começado a decolar gradualmente nas décadas de 1950 e 60, especialmente com sua persona rude e direta nas telas, as pressões da fama, as longas ausências e talvez a disparidade em suas ambições de vida acabaram cobrando seu preço. O casamento terminou em divórcio em 1965, após mais de 15 anos juntos. Mais tarde, Tendler escreveu um livro de memórias no qual compartilhou detalhes sobre a vida que compartilharam, expressando admiração por sua determinação e refletindo sobre o distanciamento emocional que a fama trouxe para o relacionamento. O segundo e mais conhecido casamento de Bronson foi com a atriz inglesa Jill Ireland, uma artista bela e talentosa que se tornaria sua frequente colega de elenco e companheira mais próxima por mais de 2 décadas. Os dois se conheceram em 1962, no set de filmagem de A Grande Evasão, onde Ireland estava visitando seu então marido, o ator escocês David Macklem, que atuava ao lado de Bronson. Num momento de confiança franca que se tornou parte da história de Hollywood, Bronson teria dito a Macklem: "Vou me casar com a sua esposa." Embora tal declaração possa parecer audaciosa, provou ser profética. O casamento de Ireland e Macklem acabou por terminar e, em 1968, ela casou-se com Bronson. Os Bronsons formaram uma família mista, reunindo filhos de casamentos anteriores e, eventualmente, aumentando o número de membros da família. Ao todo, criaram 7 filhos: 2 do casamento anterior de Bronson, Suzanne e Tony, 3 do casamento anterior de Ireland, incluindo um filho adotivo e 2 filhas biológicas, Zulia e Katrina. Esta última também adotada. A família vivia em uma luxuosa mansão Bayer, bem diferente das origens de Bronson na mineração de carvão. Apesar dos símbolos de riqueza de Hollywood, Bronson era conhecido por ser um homem reservado e estoico, enquanto Ireland era vista como mais extrovertida e carinhosa. O relacionamento deles era marcado por contrastes que se complementavam profundamente. Ireland e Bronson se tornaram um dos casais mais icônicos de Hollywood, tanto dentro quanto fora das telas. Eles atuaram juntos em 15 filmes, incluindo Breakheart Pass, The Mechanic e Assassination. Ireland frequentemente interpretava papéis que refletiam seu relacionamento na vida real com Bronson, uma parceira dedicada ao lado de um herói durão e muitas vezes atormentado. Essa parceria ajudou a consolidar a imagem de durão de Bronson, ao mesmo tempo que proporcionou a Ireland uma plataforma para demonstrar seu próprio talento como atriz dramática. Fora das câmeras, o casamento deles era pautado por profunda lealdade e afeto duradouro, embora não isento de provações. Um dos capítulos mais dolorosos da vida deles juntos começou no final da década de 1980, quando Ireland foi diagnosticada com câncer de mama. Ela se tornou uma defensora pública da conscientização sobre o câncer, escrevendo 2 livros que detalham sua luta contra a doença e oferecendo esperança e informações a outras mulheres que enfrentavam o mesmo problema. Durante toda a doença, Bronson permaneceu ao seu lado, oferecendo cuidados e apoio emocional, sempre com sua característica calma e estoica. Ela faleceu em 18 de maio de 1990, aos 54 anos, em sua casa em Malibu. Sua morte representou uma perda profunda para Bronson, que raramente falava publicamente sobre seu luto, mas foi visivelmente afetado por sua ausência. A história da vida deles juntos foi dramatizada no filme para televisão de 1991, Reason for Living, The Jill Ireland Story, onde Bronson foi interpretado pelo ator Lance Henriksen, capturando a intensidade e a profundidade do vínculo entre eles. Quase uma década depois, em 27 de dezembro de 1998, Charles Bronson casou-se pela 3ª e última vez. Sua nova esposa era Kim Weeks, atriz e produtora de áudio que havia trabalhado com Jill Ireland nas gravações de seus audiolivros durante o período em que ela esteve doente. O relacionamento entre os dois se desenvolveu discretamente nos anos que se seguiram à morte de Ireland. Weeks era conhecida por sua gentileza, paciência e compaixão, características que podem ter oferecido a Bronson uma sensação de paz e conforto em seus últimos anos. O casamento foi mais reservado, longe dos holofotes, já que a saúde de Bronson estava debilitada.
O casal permaneceu junto até a morte de Bronson, em 30 de agosto de 2013, devido a complicações relacionadas à doença de Alzheimer e pneumonia. Kim Weeks esteve ao seu lado, dando continuidade ao legado silencioso de lealdade e devoção que definiu os relacionamentos mais significativos de Bronson ao longo de sua vida. Entre as muitas figuras lendárias da era de ouro de Hollywood, poucos atores personificaram a masculinidade estoica e a intensidade robusta como Charles Bronson. Conhecido por sua personalidade rude, força silenciosa e personagens moralmente complexos, Bronson consolidou-se como uma das estrelas de ação mais formidáveis do cinema. Apesar de sua postura firme nas telas, Bronson era um homem profundamente reservado fora delas, frequentemente evitando os holofotes e mantendo suas opiniões pessoais bem guardadas. No entanto, houve uma exceção, um relacionamento que rompeu sua habitual reserva e despertou emoções intensas, sua animosidade em relação ao também ator Henry Fonda. Na complexa teia de relacionamentos de Hollywood, a intensa antipatia de Bronson por Fonda se destaca como uma das rivalidades mais intrigantes e amargas da história do entretenimento. Charles Bronson não tinha antipatia por muitas pessoas. Aliás, era frequentemente descrito por colegas como reservado, quieto e surpreendentemente gentil na vida privada. Sua imagem rude nas telas raramente se refletia em seu comportamento pessoal. Ele não era conhecido por guardar rancores ou se envolver em desavenças mesquinhas, e não se interessava por fofocas ou conflitos públicos, mas algo em Henry Fonda o incomodava profundamente, algo que, com o tempo, se transformou em um ódio genuíno que até mesmo amigos próximos notavam com surpresa e, às vezes, preocupação. Para Bronson, não se tratava de uma irritação passageira ou de um ciúme competitivo. Era algo mais visceral, algo enraizado em experiências profundamente pessoais e filosofias conflitantes sobre atuação, vida e integridade. As raízes do ódio de Bronson por Fonda teriam começado no set de Era uma Vez no Oeste, de 1968, o clássico faroeste italiano dirigido por Sergio Leone. Nesse filme, Bronson interpretou o misterioso anti-herói que tocava gaita, enquanto Henry Fonda foi escalado para um papel atípico como o vilão frio e calculista Frank. Para Bronson, que havia superado a pobreza e anos interpretando figurantes e valentões, esse papel representou um grande avanço. Era a chance de finalmente mostrar sua versatilidade como protagonista em um faroeste épico. Mas foi também naquele set que seu desprezo por Fonda começou a crescer. Fonda, um pilar do establishment de Hollywood e conhecido por seu perfeccionismo, teria sido desdenhoso e condescendente com Bronson, que vinha de uma origem humilde e era conhecido por sua sensibilidade operária. Fonda, um ator com formação em artes cênicas e um longo legado de aclamação da crítica, supostamente via Bronson como um artista inferior, um astro de ação sem a sutileza ou a habilidade dos grandes atores de sua geração. Embora nunca tenha sido diretamente confrontador, o ar de superioridade e o comportamento passivo-agressivo de Fonda soavam arrogantes e desrespeitosos para Bronson. Os dois homens representavam extremos opostos no espectro de Hollywood. Fonda, o idealista aristocrático com raízes na Broadway, e Bronson, o forasteiro que se fez por si próprio e galgou seu caminho até o topo com garra e pura presença. Diferenças filosóficas entre os dois que iam além da atuação. Fonda, um liberal convicto e ativista engajado, especialmente durante as décadas de 1960 e 1970, politicamente carregadas, frequentemente discursava nos sets de filmagem sobre política, guerra e justiça. Bronson, por outro lado, era extremamente reservado e tinha pouca paciência para o que considerava discursos inflamados e demagogos. Ele não acreditava que o trabalho de um ator fosse dar lições ao público ou fazer grandes gestos políticos. Considerava o hábito de Fonda de moralizar não apenas irritante, mas hipócrita, especialmente vindo de alguém que, na visão de Bronson, havia vivido uma vida relativamente privilegiada. Para Bronson, autenticidade e humildade eram valores fundamentais, valores que ele não via em Fonda. Mesmo décadas depois, Bronson nunca suavizou sua avaliação. Amigos e colegas que lhe perguntavam sobre Fonda relatavam receber respostas curtas e desdenhosas, ou ocasionalmente um desabafo incomumente duro. Ao falar sobre seus colegas de elenco, Bronson raramente era efusivo, mas suas críticas eram ponderadas. Com Fonda, no entanto, não havia essa diplomacia. Bronson deixou claro que considerava Fonda arrogante, condescendente e falsa. Embora Bronson tenha trabalhado com diversas personalidades difíceis ao longo de sua carreira, nenhuma provocou a mesma animosidade crua que Fonda. Não se tratava de uma rixa com discussões públicas ou cobertura da imprensa sensacionalista. Era algo mais profundo. Era algo silencioso, pessoal e duradouro. Talvez o mais fascinante sobre o ódio de Bronson por Henry Fonda seja que não se tratava de rivalidade pela fama ou inveja do sucesso. Era um choque de princípios, de visões de mundo. Bronson se via como um homem do povo, durão, silencioso e autêntico. Já Fonda representava para ele a elite de Hollywood que desprezava pessoas como ele. A tensão entre os dois serve como uma janela para as divisões culturais mais amplas dentro de Hollywood e nos próprios Estados Unidos durante uma era turbulenta. É um lembrete de que, mesmo entre atores onde a ficção reina, emoções reais, profundas e duradouras, podem fervilhar sob a superfície. No fim, a animosidade de Charles Bronson
em relação a Henry Fonda, era mais do que uma antipatia pessoal. Era emblemática de uma profunda ruptura entre dois homens muito diferentes, forjada por origens, personalidades e crenças. Para Bronson, que passou a vida evitando dramas pessoais e mantendo-se longe dos holofotes, o fato de ter expressado abertamente desprezo por Fonda diz tudo sobre a intensidade desse ódio. Charles Bronson, um dos atores mais icônicos e duradouros de Hollywood, conhecido por seus papéis de durão, faleceu aos 81 anos em 30 de agosto de 2003. Sua morte ocorreu no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, Califórnia, um hospital renomado por tratar muitas figuras importantes da indústria do entretenimento. Seu falecimento marcou o fim de uma era significativa no cinema americano, já que Bronson construiu uma reputação formidável ao longo das décadas de 1960, 70 e 80 como a personificação do anti-herói silencioso e estoico. Sua morte provocou uma onda de reflexão e nostalgia entre fãs, colegas e historiadores do cinema, que o recordaram por sua intensa presença em cena, sua personalidade marcante e sua contribuição singular para os gêneros de ação e faroeste. Nos anos que antecederam sua morte, Bronson havia se afastado dos holofotes, alimentando especulações sobre sua saúde e bem-estar. Foi amplamente divulgado que ele vinha sofrendo de pneumonia e doença de Alzheimer nos últimos anos de vida. Duas doenças debilitantes afetaram significativamente sua qualidade de vida. O Alzheimer, uma doença neurológica progressiva, é particularmente trágico para qualquer pessoa, mas especialmente para um ator cuja carreira foi construída sobre carisma, presença física e impacto. Apesar da narrativa pública se concentrar nessas doenças, elas não foram oficialmente listadas como causas de morte. Quando sua certidão de óbito foi divulgada, esclareceu-se a realidade médica por trás de seu falecimento. A causa primária da morte foi listada como insuficiência respiratória, uma condição que significa a incapacidade dos pulmões de oxigenar o sangue ou remover o dióxido de carbono de forma suficiente. No caso de Bronson, essa insuficiência foi resultado de câncer de pulmão metastático, uma condição grave e frequentemente fatal, na qual o câncer originado nos pulmões se espalha para outras partes do corpo. O câncer de pulmão é particularmente agressivo e difícil de tratar, especialmente em seus estágios mais avançados, quando se torna metastático. Esse diagnóstico foi especialmente comovente, considerando o hábito de fumar de Bronson durante toda a vida, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento da doença. Além do câncer de pulmão e da insuficiência respiratória, sua certidão de óbito também citou doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e cardiomiopatia congestiva como causas secundárias. A DPOC é uma doença pulmonar inflamatória crônica que obstrui o fluxo de ar dos pulmões e está tipicamente associada à exposição prolongada a gases irritantes ou partículas em suspensão, geralmente provenientes da fumaça do cigarro. A insuficiência cardíaca congestiva, também conhecida como insuficiência cardíaca congestiva, é uma condição na qual o músculo cardíaco enfraquece e se torna incapaz de bombear sangue eficientemente, frequentemente levando ao acúmulo de líquido nos pulmões e em outros tecidos. Essa combinação de doenças crônicas graves criou um prognóstico sombrio, especialmente para alguém da idade avançada de Bronson. Após sua morte, Charles Bronson foi sepultado no cemitério de Brownsville, em West Windsor, Vermont, uma área rural tranquila e pitoresca que contrastava fortemente com os cenários urbanos austeros de muitos de seus filmes. Vermont sempre foi um refúgio e um lugar de conforto para Bronson e sua família. A decisão de enterrá-lo ali refletia um lado mais reservado e pessoal do ator, um lado que o público raramente via. Embora tivesse interpretado personagens endurecidos e frequentemente violentos nas telas, Bronson era conhecido por ser um homem reservado e discreto na vida real, que apreciava a solidão e a beleza da natureza. Seu local de descanso final na tranquila zona rural da Nova Inglaterra foi um fim apropriado para uma vida vivida em grande parte sob os holofotes, mas marcada por um forte desejo de privacidade em seus últimos anos,